Olá pessoal, continuando nossa apresentação sobre o padrão Proxy, estamos aqui, eu, Anchieta Cássio e o William Tales. Para ilustrar o nosso padrão, nós trouxemos o exemplo da inserção de imagem em um documento de texto. Então, seguindo a estrutura, nós temos uma interface, né, chamada de gráfico, onde ela define as assinaturas dos métodos, né? Temos o método desenhar, onde recebe uma dimensão, né, que seria um exemplo para os metadados daquela imagem, né, o tamanho dela. Temos aqui o método que captura o tamanho dessa imagem quando carregado. Carregar seria para carregar a imagem na posição de memória, e salvar com aquelas alterações, né? A partir daqui nós definimos um proxy, certo? Chamado imagem proxy. Ele implementa aí gráfico, definimos alguns atributos para ele, que no caso seria o caminho do arquivo, né? Temos a dimensão da imagem, e temos um ponteiro para o objeto imagem, certo? O objeto real imagem. A partir dele nós carregamos um proxy, né, simplesmente com o caminho da imagem repassado pelo usuário. Esse caminho é capturado, né, copiado, junto com uma dimensão zerada, né, ele não tem dimensão, porque não existe imagem ainda, e a imagem é nula. A partir do momento que o programa solicita a carregar uma imagem, né, supondo que ele peça para desenhar, o método desenhar recebe as dimensões, né, e chama o método getImage, né. E esse método ele verifica se a imagem já foi carregada em algum momento. Se não foi, ele instancia um objeto real, né, do tipo imagem, passando o caminho dele, e capturando as dimensões dessa imagem, né, as dimensões reais dessa imagem, do objeto real. Nós temos aqui o método getDimensão, né, que é exatamente para definir as dimensões do objeto já carregado. A escrita do método carregar, simplesmente para ilustrar, nós estamos dando um print aqui, carregando o arquivo com o nome repassado. Salvar segue o mesmo padrão, que seria o inverso, né, para carregar na memória. A partir daqui nós definimos o objeto real. Esse é o objeto que o programa terá necessidade para poder a aplicação funcionar. Ele também implementa a interface gráfico e define as suas dimensões, largura e altura, e a própria imagem. O seu construtor ele simplesmente mostra um print, né, carregando imagem com o caminho repassado e carregando suas dimensões. Nós temos um método desenhar também, que apresenta as dimensões daquele objeto, né? Desenhar a imagem em altura e desenhar a imagem em largura. getDimensão para poder retornar as dimensões dessa imagem. Os métodos de carregar e salvar não estão sendo sobrescritos pelo fato de que nosso proxy já está fazendo isso. No nosso documento texto, ele ilustra exatamente um documento de texto de um programa qualquer, né? Ele só tem um método inserir imagem, recebendo como parâmetro a própria interface gráfico, e chamando o método desenhar, né, com as dimensões repassadas. Nosso método principal, para a gente poder carregar o arquivo e ilustrar nosso exemplo, ele instancia o documento de texto e chama o método inserir imagem, repassando um proxy com o caminho solicitado.
A partir daqui, ó, nós temos não os métodos do proxy, né, escritos, né, carregando imagens, mas sim a do objeto real imagem. Nós temos o construtor dele carregando imagem com o caminho repassado e desenhar com a ilustração da altura e da largura dessa imagem. Então é isso, obrigado.